Bom, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Câmara Consciente. Dessa vez, nosso convidado é o Luiz Arantes. É um prazer tê-lo aqui, Luiz. Boa tarde, prazer é meu. Bom, antes de começarmos, é importante falar que todas as medidas de prevenção foram adotadas antes da gravação desse vídeo. Inclusive, agora a gente já pode tirar a máscara para captação do áudio e pode começar com a primeira pergunta. Perfeito. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Como eu expliquei para você, esse primeiro bloco da vida pessoal do senhor, etc, tá? Luiz, o senhor considera que o partido que o senhor escolheu, que é o Cidadania, o 23, reflete seus valores e princípios de uma sociedade melhor? O que o senhor entende? Sim, até para a escolha do partido, eu andei estudando bastante, li o estatuto de cabo a rabo e bateu bastante a ideia que eu tinha de vereança na política e ações na comunidade, tá? Veio de encontro numa hora muito boa. Eu já tinha resolvido num outro momento que seria candidato, mas eu não consegui me enquadrar em outro partido. Esse Partido Cidadania, essa reformulação que ele teve atualmente, bateu bem de frente com o que eu queria. Perfeito. Bom, a segunda pergunta é, Luiz, em seu santinho é notável destacar a ênfase no fato de você ser neto do Major. Você considera que ele é ou foi uma referência na formação dos seus valores pessoais? E também queria que você explicasse pra gente quem foi o Major. Sim, perfeitamente. Na minha história, eu perdi meu pai muito novo, então a minha referência foi meu avô paterno, que era o Major. Eu pude acompanhar de perto, quando ele foi vereador, na década de 80, a gente chama os políticos raiz, né? Eu acompanhei de perto qual foi a medida que ele adotou para ajudar certas pessoas. Funcionou, eu pude ver nessas pessoas a vontade que eles tinham, né? Aquela vontade de ter voz na cidade foi atendida naquele momento, né? Eu vi a satisfação das pessoas quando encontravam com ele, fazia comentários, às vezes na frente dele, às vezes em outros lugares que eu não estava, e isso foi me inspirando. Assim como ele fez parte da minha formação como pessoa, também eu tive essa ideia, assim, quem sabe um dia eu não possa também tentar. Hoje eu não tenho mais ele, né, faleceu em 95, e faz parte sim. Foi através da vereança dele que eu resolvi tentar também. Quando ele faleceu, o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos, hoje eu estou com 41. Certo. O senhor falou pra gente que é representante comercial, né, que viaja bastante. O senhor acha que essa questão do senhor viajar, conhecer outras culturas, essa riqueza de cultura, Até mesmo exemplo de outra cidade. vai contribuir na sua profissão de vereador, caso eleito? Sim. Hoje, atualmente, né, eu visito cidades mais próximas de Campo Belo, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar quase que Minas Gerais inteiro. Em outras empresas, em outros momentos, eu visitei muitas pessoas diferentes, culturas diferentes, cidades mais avançadas que Campo Belo, menos avançadas que Campo Belo, culturas diferentes, mas todas elas carecem de algumas coisas. São mais ou menos parecidas, particularmente Campo Belo eu conheço bem, né? Tem 41 anos que eu moro aqui. Não é mais aquela Campo Belo da década de 80, né? A cidade cresceu, muita coisa melhorou, muita coisa ainda tem a melhorar. Hoje, na rota que eu ando, a nossa cidade, até por incrível que pareça, exceto Lavras, né, que eu não visito, mas é uma micro-região, seria uma cidade micropolo, Campo Belo. Está bastante à frente de outras cidades menores, mas está atrasada em alguns aspectos, né? Então, Você poderia citar algum que o senhor acha assim, gritante? Um exemplo, renda per capita. Campo Belo é uma das menores rendas per capita da região. Tem cidades que têm 3 vezes menos habitantes e tem 3 vezes mais renda per capita, através de incentivo, empresas e tudo mais. Eu tenho só mais uma. O
senhor falou que é enfermeiro formado, né? E caso eleito, o senhor dará uma atenção maior para essa classe, porque a gente pode destacar, né, minha mãe também é enfermeira, que antigamente não havia tanta atenção logo após a pandemia, que aí veio aquela defenda o SUS, defenda os médicos, os enfermeiros, que acabou tendo mais essa conscientização voltada para essa área, tanto em salubridade, adicionais, etc. Caso eleito, o senhor também vai levantar essa bandeira, ou o senhor acha que tem outras prioridades? Sim, a gente vê agora, nesse momento de pandemia, quando sai lá o boletim, né, dos casos de Covid, nós estamos hoje com mais de 80 profissionais de saúde que tiveram contato com o Covid e estão listados lá nos casos positivos, né? Se não me falha a memória, acho que graças a Deus nenhum veio a óbito, né, da área de saúde, mas sim, é uma área que tem que ter uma atenção especial, até mesmo o reconhecimento não só da profissão, reconhecimento salarial. O pessoal sofre muito, a gente sabe que os profissionais da cidade de Campo Belo são mal remunerados, a maioria, especificamente os enfermeiros, né? Aqueles que estão lotados nos PSFs, a gente sabe que existem os cargos de confiança, existem os cargos eletivos e os concursados. Tem uma confusão aí nesse meio, tem gente que está contratado, tem gente que é concursado, enfim, tem muito cargo eletivo sendo ocupado de maneira irregular, a gente sabe disso. A valorização financeira e a valorização também do profissional seria sim uma bandeira que eu ia levantar, juntamente com todas as outras. Perfeito. Certo. Para finalizar esse bloco, falando um pouco da sua vida pessoal e profissional, tem mais alguma coisa que você queria deixar claro aqui para quem está nos assistindo? Pode ficar à vontade, o espaço é seu. Só para eles conhecerem quem de fato é o Luiz, caso algo tenha passado despercebido. Eu, na minha trajetória, eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas. Faço isso de maneira particular, não gosto de me promover por isso, tem alguns projetos que eu participo. Na bandeira da cultura, eu participo de fanfarras, fanfarra dos veteranos do Colégio Armstrong, ajudei a montar o pessoal da fanfarra do Jarbas Gamboge, participo, toco lá com a galera. Fui aluno lá do Jarbas Gamboge, né? Sou do bairro da Vila do Ditaba, tenho um carinho enorme por lá e bairros adjacentes ali. Sempre quis ajudar, mas nunca tive uma maneira de estar no meio do jogo. Eu ficava só lá no barranco gritando, xingando, e eu resolvi trazer para o meio agora. Na minha área de profissional, eu tenho como garantir que eu não dependo do salário de vereador, certo? O Partido Cidadania foi o partido que iniciou o projeto popular, colhendo assinaturas, para que a gente conseguisse reduzir o salário do vereador e o número de cadeiras, tá? Dentro dos meus projetos, tem um projeto que é justamente falando disso, em doar uma parte do meu salário para converter em cestas básicas, tá? Então, o meio que eu achei assim, de ajudar mais diretamente as pessoas e ter mais poder de mobilizar mais pessoas e o poder público também, foi sendo vereador, tá? Certo. Perfeito. Bem. Então nós vamos finalizar agora esse bloco sobre a vida pessoal do senhor e iremos na sequência para o segundo bloco sobre suas propostas, tá certo? Bom, pessoal, iniciamos agora o segundo bloco. Nesse bloco iremos abordar as propostas que o senhor enviou para a gente. Dentre as que o senhor enviou, nós selecionamos 3 e vamos indagá-las agora, tá certo? Luiz, em seu projeto Caminhando com a Comunidade, sugere que o vereador fiscalize as carências deixadas pelo Poder Executivo nos bairros através da população. No projeto, além de coletar as dores da população, você convoca a participação popular dentro da Câmara. Como você enxerga a fiscalização feita pelos vereadores da última gestão? Na sua opinião, existe muita negligência? Sim. Existe muita coisa que não é função do vereador, né? Foi justamente um dos motivos que me fez aproximar de querer ocupar o cargo lá. Eu não vi ninguém fiscalizando nada, não vi vereador nenhum fiscalizando nada, a não ser coisas ligadas com
o que a própria prefeitura ditava de regra. Então, a gente sabe que dos 15 vereadores que ocuparam a Câmara Municipal, poucos deles foram contra algum projeto do prefeito. Então, assim, fiscalização eu não vi nenhum, como você me perguntou. Infelizmente, não vi. Certo. Luiz, segunda pergunta agora. No projeto do senhor, vereador Poda e mutirão da limpeza, o senhor pretende contar com o apoio popular para a realização de ambos esses projetos. Como o senhor espera captar pessoas para que essas possam ajudá-lo nas execuções desse projeto? Sim, nós vamos separar um dia da semana, onde eu vou estar andando naquele bairro. Como eu disse, eu vou tentar ocupar um espaço de utilidade pública de alguma rádio, vou anunciar o bairro que eu vou estar andando, e também as pessoas, agentes comunitários de saúde, presidentes de associação de bairros, essas pessoas vão me ajudar a captar os problemas e as pessoas que talvez estejam querendo uma voz. Tá? A gente vai andar rua por rua, certo? E ali, naquele primeiro contato, nós já vamos agendar as ações. Correto? Entendi. O senhor acha que, apesar de serem projetos que dependem quase que inteiramente da população, o poder público poderá auxiliar e ajudar de alguma forma? Sim. Se você puder especificar. Um exemplo. Eu gosto muito de usar o Serginho Meneghelli, que foi o prefeito lá de Colatina, né? Atual prefeito de Colatina, né? Onde ele mobilizava as pessoas fazendo a liderança por inspiração. Ele mesmo chegava lá, botava a mão na massa e fazia as ações. Não quer dizer que a prefeitura não esteja fazendo. Esse projeto popular, a gente pretende somar. A prefeitura está fazendo um trabalho de poda, de limpeza no lote que está lá no bairro, as pessoas estão reclamando, tem bicho, tem queimada. Se a prefeitura estiver naquele lugar fazendo ação, nós vamos chegar para somar. Não é só para cobrar e só para fazer e falar que a prefeitura não fez. Nós vamos somar, de um grosso modo, uma ajuda braçal mesmo. Entendeu? Conscientizar as pessoas. A gente não tem que ficar só cobrando, a gente tem que chegar também e fazer ações. Perfeito. Bom, a última pergunta sobre suas propostas. Luiz, em seu projeto, o quinto da cesta, você propõe a distribuição de cestas básicas para os bairros atendidos pelo seu projeto Caminhando com a Comunidade. Quais seriam os critérios para a escolha das famílias e pessoas contempladas? Você teme que esse auxílio, de alguma forma, poderia gerar dependência e, por consequência, uma espécie de curral eleitoral? Sim, eu tenho noção disso. Até mesmo por isso que eu disse anteriormente, que eu não quero me promover por isso. Né? Seria uma maneira de devolver para as pessoas aquilo que elas pagam, que é o meu salário, o salário do vereador, então vereador. Então, a estratificação dessas famílias, dessas pessoas, vai ser feita pela própria população do bairro. Porque a gente não pode correr o risco de ter essas duas interpretações. O cara está vindo aqui porque ele quer manter um curral eleitoral. E também tem um outro lado. A pessoa, às vezes, está recebendo aquele donativo e vai ficar tranquila. Eu não preciso trabalhar porque o pessoal vai vir aqui me ajudar. A estratificação vai ser dessa maneira. No projeto, meu primeiro projeto, Caminhando com a Comunidade, lá, quem conhece a realidade do bairro? São as pessoas daquele bairro. Então eu vou depender muito da ajuda das agentes comunitárias de saúde e do presidente da associação de bairro, que são as pessoas que estão dentro da casa daquelas pessoas, que entram legalmente na casa das pessoas. Então, assim, eu pensei muito bem nesse projeto, não tenho pretensão nenhuma de manter meu eleitor, até mesmo porque eu vou andar em bairros que eu não vou ter eleitor, correto? Eu represento 2, 3 bairros, 2, 3 fatias da sociedade, mas eu vou estar atingindo a sociedade inteira de Campo Belo. É mais um compromisso que você quer afirmar de estar devolvendo parte aquilo que as pessoas pagam, que é o salário do político. Tudo bem. Certo? E assim, a questão também principal
é inflamar o meu colega do lado, o outro vereador, a também fazer isso. Porque se cada um fizer um pouco, 10, 15%, quem sabe a gente consegue mudar, né? Essa estigma que político entrou no cargo só por causa de dinheiro. Sim, com certeza. Não. Bom, Luiz, se você tiver mais alguma proposta que você queira brevemente resumir aqui ou apresentar, que a gente deixou de tocar, pode ficar à vontade, você também tem esse espaço. É mais ou menos nesse sentido mesmo. Resumindo os meus 4 projetos, tudo seria uma maneira de reverter para a população, uma pessoa pública que esteja perto das pessoas, que ouça olho no olho o que as pessoas estão querendo para o seu bairro, correto? Não ser aquele vereador que ocupa a cadeira e que some, depois de 4 anos vem pedir voto novamente. Estar perto das pessoas, sentir o calor mesmo das pessoas, sentir o anseio da população, o que ela está precisando. E é uma maneira também da Câmara ir até os bairros, porque muitas pessoas às vezes têm vergonha, não têm acesso, não vão até a Câmara, não sabem dos seus direitos. É levar a integração mesmo 100% do vereador com o bairro, lá na ponta, lá na capitalidade. Certo, muito bem. Então finalizamos aqui esse segundo bloco com suas propostas e voltamos para o terceiro bloco com as perguntas que o pessoal manda para a gente. Joia? Bom, pessoal, voltamos agora para o terceiro bloco para fazer as perguntas que a galera nos enviou. Lembrando que essas perguntas a gente repassa ela da forma como elas vieram, a gente não altera nada, então pode começar. A primeira pergunta, Luiz, foi a seguinte: candidato, o senhor sabe o que é Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e como funciona a repartição de poderes no Brasil? Sim. Responde. Beleza. Respondido. A segunda pergunta é a seguinte: quais são os seus projetos para a área da saúde em Campo Belo? A área da saúde, principalmente a fiscalização. A gente sabe que o pronto atendimento municipal, a UPA e a Santa Casa desempenham um trabalho grandioso. Nós somos referência para a região, recebemos pessoas de todas as cidades aqui circunvizinhas, né? E, de certa forma, os serviços de saúde são mal interpretados. Okay? Um exemplo é a falta de fiscalização. As pessoas reclamam, às vezes, de mau atendimento, às vezes as pessoas atendem de uma maneira rude, né? Muita gente reclama disso, mas a gente sabe que muitas das demandas que chegam até uma unidade de atendimento não é papel da UPA fazer aquele atendimento. A gente tem o PSF para fazer determinadas triagens, determinados atendimentos. Então as pessoas, às vezes, por falta de informação, atravessam a hierarquia do atendimento. Então, assim, a fiscalização de um vereador não é só ir lá e ferrar o estabelecimento, e filmar, e fazer aquele jogo que alguns políticos fazem, que a gente vê, até mesmo pessoas fazem isso, né? Guerra política, enfim. A fiscalização no sentido da palavra mesmo, ir até os estabelecimentos de saúde, ver o andamento, ver até os profissionais de saúde, como que eles estão trabalhando, as condições de trabalho dessas pessoas, horário, ok? Não só focar no atendimento ao cliente, ao paciente, mas também no sistema de saúde como um todo. Certo, muito bem. Então é mais a fiscalização, você acredita assim? Intensificar a fiscalização. Exatamente. A terceira e última pergunta indaga qual que é a opinião do senhor com relação à retomada das aulas devido à pandemia. Então, Retomada presencial, perdão. Uhum. Então, eu tenho criança, né? 2 filhas, e a escola que as meninas estudam procuraram estudos, enfim, estão tentando se mexer para saber como lidar com a pandemia. A grosso modo, eu sou pai, acredito que muita gente que está ouvindo aqui é pai também, você não quer expor
a sua criança a uma possível contaminação. Existem estudos que dizem que o lockdown funciona, que o isolamento funciona, que a máscara funciona, que o tipo de máscara determina, enfim. Eu acho que cada instituição de estudo, cada escola, cada colégio, cada faculdade, eles tomam a decisão baseados naquilo que o próprio governo, às vezes, determina, né? A gente sabe que tem a Secretaria de Educação e ela determina certas diretrizes. Todas as escolas, pelo que eu tenho andado e tenho ouvido, estão tomando as devidas medidas. Então, assim, provavelmente não vai voltar agora. Eu concordo com isso. A gente não tem ainda, nunca teve a experiência, né, de lidar com um vírus desse, mortal, perigosíssimo. Então, assim, eu acho que todas as escolas estão seguindo determinadas diretrizes que não vêm da cabeça do diretor ou da secretária de saúde municipal, vem determinação do governo federal e eles estão seguindo, estão tomando eles estão tentando chegar no entendimento, mas por enquanto acho que não vai voltar. E eu concordo com isso que não volte por enquanto. Perfeito. A gente não tem parâmetro ainda para avaliar qual que seria o prejuízo, né? Certo, muito bem. Então acho que a gente pode finalizar por aqui esse terceiro bloco com as perguntas do pessoal. Queria agradecer, Luiz, a sua presença aqui, você ter vindo, batido esse papo com a gente. Tenho certeza que vai ser de grande proveito para a população. Queria deixar um espaço para você dar um recado final. Caso você queira citar suas redes sociais, esse tipo de coisa, pode ficar à vontade. Ok, eu agradeço o convite de vocês. Não tive tempo ainda de ver o projeto por inteiro, mas assim, de cara já gostei, tá? Parabenizar vocês pela atitude, né? E o recado que eu tenho que dar para os eleitores, não só os meus eleitores de Campo Belo e região. Pessoal, a hora de avaliar as pessoas é agora. A gente sabe que tem muito político de profissão, né? A cidade não suporta mais isso, né? As pessoas querem mudança, os eleitores querem mudança, acho que até a própria política está querendo uma mudança, uma renovação. Então, assim, aquele recado que eu sempre tenho dado para as pessoas, que as pessoas votem, que saiam de casa, exerçam sua cidadania, não deixe de votar, não deixe que os outros escolham o futuro da nossa cidade. Eu até falo uma coisa engraçada, os outros candidatos ficam rindo da minha cara. Eu te peço que às vezes não vote em mim, mas vote em alguém, vote uma pessoa de bem. Avalie os projetos da pessoa, coloque na balança, não vote por parentesco, não vote por favor, por brindes, por dinheiro. A gente sabe que tem alguns vereadores que usam algumas artimanhas, não vou falar aqui, não vou ser deselegante, mas enfim, se a gente quer que a política renove, a gente quer que a política mude as pessoas, mude a cultura, mude sua cabeça, mude você também, eleitor. Porque se a gente não mudar uma cultura... Perfeito. Certo, muito bem. Então acho que finalizamos por aqui, pessoal. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez, foi um prazer ter o senhor conosco. Muito obrigado à equipe da produção aí e ao posto Hipermax.